Tudo bem? Eu sou o pastor André Freitas e mais uma vez eu quero chamar sua atenção para mais esse estudo que é acerca do anticristo. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você possa também receber todas as nossas postagens, ok? Então, vem comigo. Acompanhe agora a terceira parte da escatologia com o tema Revelação sobre o Anticristo, com o pastor André Freitas. Quero aqui fazer uma comparação entre Jesus e o anticristo. Veja essa panorâmica que é muito interessante. Bom, Jesus apresenta-se como cordeiro com 7 pontas e 7 olhos. O anticristo como a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. O anticristo receberá todo o poder de Satanás. Jesus é o verdadeiro Deus. O anticristo reivindicará ser Deus. Jesus é o redentor de todos os homens. O anticristo é o destruidor dos homens. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O anticristo será um ditador mundial. Jesus foi serviçal e sacrificial. O anticristo será tirano e desumano. Jesus virá para reconstruir o mundo. O anticristo virá para destruir todo o mundo. Bom, o que a Bíblia diz sobre o anticristo? Quero trazer para você uma clareza sobre esse tema, que vai deixar de ser muito fascinante e passará a ser mais do que fascinante, que é muitas das vezes incompreendido por muitos. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? O anticristo é o oposto de Cristo, como já falamos antes. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele manifestará Satanás na forma de homem. E toda a ambição de Satanás é ser como igual a Deus, ou ser Deus, em poder e força. E ele trabalha para isso com toda a sua força, isso noite e dia. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, mostrando assim que ele é Deus. Conforme descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Sua intenção é substituir Deus, e ele irá enviar o anticristo como meio de fazer isso. O anticristo vai negar a necessidade da humanidade por Deus e afirmar-se como príncipe deste mundo. Mas que tipo de mundo estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como Senhor? É possível que este mundo em que vivemos, isso agora, chegou a tal estado? Os acontecimentos dos últimos tempos não têm como nos preocupar. O que precisamos fazer é nos prepararmos melhor para o dia que deveremos encontrar com Jesus. Jesus Cristo veio em carne. O espírito que prevalece no mundo é o espírito do anticristo, que tem trabalhado desde os primeiros dias da igreja, conforme diz na primeira epístola de João, capítulo 4. Esse espírito pode ser presumido como o espírito do anticristo. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. Mas se acreditarmos no que está escrito na palavra de Deus, acreditamos que ele veio em carne, também em sangue. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele participou na mesma. Não é o que diz em Hebreus capítulo 2, verso 4? Ele tinha as mesmas paixões e desejos que o levou a ser tentado. Ele teve que lutar para não pecar. Ele tinha o Espírito Santo para guiá-lo. E força e ajuda de seu Pai no céu. E por causa disso, teve vida. E ele fez o mesmo para nós. E portanto somos capazes de segui-lo no caminho que ele abriu pela carne e de volta ao Pai. Bom,
Mas admitir isso significaria que nós temos que colocar esforços, lutar a mesma batalha que ele lutou, lutar contra o pecado que nós temos em nossa natureza humana, como resultado da queda no Jardim do Éden. A maioria das pessoas não estão dispostas a fazer isso. E é assim que o espírito do anticristo recebe energia. Ele mostra às pessoas uma maneira mais fácil, como por exemplo, a separação de Deus e da humanidade. O pecado é a causa da separação entre Deus e a humanidade. Quando o pecado é posto fora, estamos unidos com Deus. O espírito do anticristo faz com que os pecados nos separem de Deus. A palavra de Deus diz claramente que é certo e fala claramente o que é errado. As leis de Deus são rejeitadas, mudam para acomodar essa visão ajustada do que é certo e o que é errado. Então são autorizadas a viverem na impureza e no pecado, e a humanidade cresce cada vez mais longe de Deus, que é exatamente a intenção de Satanás. A maioria do mundo tem dado atenção a esse espírito, porque lhes permite viver confortavelmente sem uma consciência que é culpada. Isso foi feito sob a cobertura da religião e o perdão dos pecados sem o cessar do pecado. No entanto, nós temos em que vivermos agora como o humanismo, que está cada vez mais assumindo o papel que a religião. E isto que costumava fazer, a humanidade está cada vez mais dependente de si mesmo e ser governado por si só, ao invés de ser conduzido por qualquer poder superior. Olha, a revelação do anticristo que eu vou te passar agora é algo sobrenatural. Tudo isso está pavimentando o caminho para o próprio anticristo, para aparecer e se livrar de qualquer pretensão da religião. Ele irá realizar sinais e maravilhas para provar ao mundo, uma vez por toda, que a humanidade é autossuficiente. Isso está descrito em Apocalipse capítulo 13, verso 13 e verso 14. A humanidade está pronta para abraçar apenas uma pessoa assim. Alguém que não interfere com as suas vidas. Vidas essas que estão hoje confortáveis, que será uma força fora de si para realizar seus pensamentos e sonhos de paz e harmonia na terra. Um mundo de tolerância, amor e boa vontade sem qualquer custo pessoal para si. E o anticristo será capaz de fazer isso. O nome do anticristo tem sido sinônimo de mal através das eras. Mas a verdade é que quando ele é finalmente revelado, a maioria das pessoas não vai reconhecê-lo pelo que ele é. E ele não parece repelente. Pelo contrário, ele vai ser alguém que é talentoso e ambicioso. Alguém para resolver os problemas do mundo. Ele irá avançar o que já está em processo. Ele vai querer que se torne uma realidade, em que o mundo pode se tornar um paraíso de própria autoria do homem sem Deus. O mundo vai acreditar que com o anticristo ao leme, a humanidade pode realizar qualquer coisa. Então, ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo, e aqueles que habitam no céu, conforme diz Apocalipse capítulo 13, verso 6. Quando isso acontece, em seguida, Satanás vai finalmente ter o que ele sempre quis. Ele será visto como igual a Deus. Ele terá o controle de um mundo que não tem necessidade de Deus.
A noiva de Cristo, ela é diferente. A noiva de Cristo tem compromisso com Cristo e não tem compromisso com o pecado. E não irá rejeitar o Evangelho de Cristo. Aqueles que estão interessados em terminar com o pecado e mentiras a fim de ser unificados com Deus, estes não serão enganados, porque para eles o pecado é excessivamente maligno. É o que diz Romanos capítulo 7, verso 13. Porque eles têm sido extremamente atentos e despertados para serem vigilantes quanto a qualquer espírito que tolera o pecado. O anticristo terá total liberdade, conforme diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Esta será uma época terrível na terra. A verdadeira natureza do mal, isso do anticristo, será finalmente revelado. Quando as coisas tornarem-se tão mal, Cristo, enfim, voltará. Ele virá novamente com a sua noiva. Então ele vai consumir o anticristo com o sopro da sua boca. E o mundo verá o quão impotente o anticristo realmente é. Jesus vai assumir o controle de todos os reinos da terra. Satanás será amarrado e lançado no abismo, e a terra vai experimentar 1000 anos livre de enganos do diabo. E aqueles que se mantiveram puros do espírito do anticristo e seguiu fielmente o seu amado Jesus, seguiu nos passos dele, estabelecidos por ele, vai viver e reinar com Cristo nesse milênio. Dê uma olhada em Apocalipse capítulo 20. E dele será o reino dos céus para todo sempre. Bom, eu sou o pastor André Freitas. Estarei esperando por você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá. Você acompanhou a terceira parte da escatologia com o tema Revelação sobre o Anticristo, com o pastor André Freitas.